um mapa mental que eu achei super interessante para nós estudarmos algumas questões. Isso. Olha só, É para alguns te mandar alunos... mapa mental, Maria Lúcia? Esse aqui não. Alguns alunos não me enviaram nada sobre o barroco ainda, tá? É para enviar? Sobre o Você disse que barroco. não era para enviar? Pode Ah, começar a enviar já. Esse mapa Ah, mental aqui, ou pode mostrar Maria para... Lúcia, Oi? você falou que não era para enviar, Por porque causa você do mapa, ia terminar né? de explicar, você ia terminar de explicar nessa aula e aí era para te enviar depois dessa aula. Tá, não tem problema não, é porque alguns já enviaram, tá? Hum, Não tem tá. problema. Olha só, esse mapa mental aqui, eu achei ele super válido, porque ele vai refletir o que é mais importante do barroco. Os estilos, né? Tanto o conceptismo quanto o cultismo. Então, ele tem já a forma aqui, ó. Padre Antônio Vieira, a produção dele são os sermões, dentro do cultismo, Gregório de Matos, as 3 produções. Isso aqui vocês têm que ter em mente para interpretar um texto barroco. E as suas características, né? São de caráter religioso, provido de antíteses e paradoxos, a retórica catártica, que é o tom de falar, né? A grandiloquência no tom da voz, o tom convincente, o exagero dos sentimentos e os paradoxos, né? Que vem de encontro com as antíteses. Mesmo que vocês não queiram fazer, eu acho super válido ter isso aqui em mente, tá? Isso aqui é um resumão do barroco, mas super válido para vocês estudarem, para vocês memorizarem. Eu gosto muito desses mapas mentais, porque a gente vai memorizando a partir de tópicos mais básicos, eu acho mais fácil, tá? Então, esse aqui é um resumão do barroco. Por que nós temos que saber isso? Porque, em consequência, nós vamos começar o arcadismo. E o arcadismo é um período literário um pouco diferente, que vem de outras características, é como se fosse um certo progresso, uma mudança na arte como um todo, tá? E aí, o que nós vamos fazer então? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, porque o barroco não foi um período puramente literário, ele é um período artístico. E vocês não têm arte esse bimestre, esse ano, né? Todo. Para a gente estudar um pouquinho, então, da arte barroca, para vocês relembrarem aí o que vocês já devem ter estudado, acredito eu, no primeiro ano, mas é importante para vocês até em questões de Enem, em questões de vestibular afora, a arte, porque a arte ainda é um conteúdo, mesmo que vocês não tenham no terceiro ano. Sobre o barroco, alguma dúvida? Vocês podem, então, me enviar fotos. A partir de agora, coloquem os nomes, por favor. E vocês vão fazer a gentileza de abrir o livro na página 119. Tem 2 exercícios que eu quero fazer com vocês. 1 e 3, se não me engano. Mais alguém vai enviar foto? Pode enviar. Eu tô te mandando. eu Tá. vou. Coloca o nome, por favor, depois eu olho todos juntos. Pode enviar para agora. E quem já enviou foto, pega, por favor, o livro na página 119, questão 1. Uma questão da Unesp para nós fazermos.
Se mais alguém enviar. Posso? Abriram aí, página 119. Nós temos 2 textos para ler e para comparar. Tem gente enviando foto ainda. Pessoal, essa questão número 1 da página 119, gostaria que vocês fizessem no caderno, que ele é um pouquinho extenso para a gente explicar direitinho as características barrocas encontradas na crônica de Carlos Heitor Coni. Se alguém estiver enviando foto e quiser enviar do quientismo, aqueles que ainda não enviaram, pode enviar, só lembrando de colocar o título. Pronto, mais alguém vai enviar foto? Quem tinha que enviar, já enviou? Então, vamos lá, isso. Página 119, por favor. Unesp. Essa questão baseia-se num soneto de Gregório de Matos e na crônica O Soneto, de Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni é um cronista atuante ainda, viu? Ele tem algumas crônicas famosas. Acho que o Menino das Meias Vermelhas, alguém já ouviu essa história? Ela é tão bonitinha, ela é antiga também. Alguém já ouviu? Então vamos lá. Ao Conde de Ericeira Luiz de Menezes, pedindo louvores ao poetas, não lhe achando ele préstimo algum. Vamos lá, quem pode declamar o soneto para mim? Posso ler, Maria? Por favor, Júlia. Um soneto começo em vosso gabo, contemos essa regra por primeira. Já lá vão 2 e esta é a terceira. Já está quartentinho, está no cabo. Na quinta torce agora a porca o rabo. A sexta vá também dessa maneira. Na sétima entro já com o gran caseiro. E saio dos quartetos muito bravo. Agora nos tercetos que direi? Direi que vós, Senhor, a mim me honras, gabando vós a vós, e eu fico com o rei. Nessa vida um soneto já ditei, se desta agora escapo nunca mais. Louvando seja Deus que o acabei. Olha só, nesse soneto, o Gregório de Matos fala do próprio fazer de um soneto, né? Ele vai falando dos quartetos, dos tercetos, e observem a certa ironia aí trazida por ele, né? Um soneto começa em vosso gabo. O que seria isso? Né? Já é como se fosse gabar, essa gabação, já começo cheio, nossa, estou fazendo um soneto, já me começo num patamar acima. Contemos essa regra por primeira, já lá vão 2, ou seja, já foi o primeiro e segundo verso. Essa é a terceira e esse quartetinho está no cabo, já foi encerrado. Então ele vai ironizando o próprio fazer do soneto, né? Ele vai criticando sutilmente, de certa forma, como o Gregório de Matos é irônico, né? Alguém lembra do apelido dele? De tamanha ironia? O Boca do Inferno, né? Porque ele fala tudo, ele é despachado. Então ele vai fazendo uma crítica do próprio soneto. Por quê? Qual que era a predominância no classicismo, que era o período literário antes desse, de Luís de Camões?
a produção de sonetos. O soneto surgiu no humanismo, mas ele ganhou ênfase, ele ganhou destaque agora no classicismo. E aí, Gregório de Matos, então, o soneto era exaltado, porque os versos são decassílabos, tem um esqueminha de rimas, é um poema esteticamente perfeito. E Gregório de Matos, então, produz fazendo uma crítica sobre essa própria produção, das pessoas gabarem de ver um soneto pronto, e sendo que ele faz um soneto facilmente, como se fosse essa crítica. Vamos lá. A Crônica de Carlos Heitor Coni. O soneto. Alguém pode começar a leitura? Vamos? Emily, tá aí? Emily, não? Heitor, tá aí? Tô aqui, Maria Lúcia. Ah, Emily, está? Você pode ler um pedacinho, por favor? Você tá em qual página? Eu tô acompanhando só pelo slide, pro negócio aí. Página 119. A Crônica de Carlos Heitor Coni, o soneto. É o segundo? Ah, tá. Era magro, feio, merecia o superlativo. Era magérrimo e feíssimo. Usava óculos, fumava de piteira, a voz rachava, andava mal vestido, mas tinha, milagre jamais explicado, um cachorrinho inglês que sempre estava de bateria arriada e precisava ser empurrado. Trabalhava no vespertino, seu texto era barroco, cobria festividades cívicas e religiosas. Era, segundo meu pai, uma boa alma, embora fosse ruim de corpo. Um dia, me levou para um canto da redação e recitou-me um soneto de sua lavra, os olhos faiscando de lascívia contrariada. Esqueci o soneto minutos depois. Guardei por uns tempos o final, aquilo que os parnasianos chamavam de chave de ouro. Transcrito em papel, talvez não impressione. Dito por ele num canto empoeirado da redação, com sua voz rachada, a piteira nas mãos trêmulas, era uma apoteose da dor. Passei bem junto a ela. E, de certo, ela nem soube que eu passei tão perto e nem suspeita que eu segui chorando. O verso quebrado e a exclamação final faziam parte da poética e das redações daquele tempo. Chamava-se Cardim, Domingos da Silva Cardim, se não me engano. Casara-se com uma viúva tão feia e magra como ele, também boníssima alma. Não tinham filhos. Por isso ou aquilo, Cardim apaixonava-se com frequência e, quanto menos correspondido, mais apaixonado ficava. Deve ter feito outros sonetos. Circulou pela redação um poema pornográfico e anônimo que, desde o redator-chefe até o contínuo que ia buscar café na esquina, atribuíram ao estro do Cardim. Cardim morreu como um passarinho. Naquele tempo era comum esse tipo de morte. O tempo passou, esqueci dele, mas nunca esqueci aquele final de lascívia contrariada. Outro dia, bestamente depois de um dia inglório e triste, cara mais uma vez quebrada, me surpreendi recitando em causa própria. E ela nem soube que eu passei tão perto e nem suspeita que eu segui chorando. Então vamos lá. Só um detalhezinho aqui. No próprio soneto de Gregório de Matos, ele se preocupa mais com a forma ou com o conteúdo?
Ele preocupa em produzir um soneto ou ele preocupa com o conteúdo que esse soneto vai transpassar? O que vocês acham? Em produzir o soneto, preocupa com a forma. Exatamente, ele preocupa somente em produzir o soneto, com a forma. Vocês observem que não fala nada nesse soneto dele, né? Fala só o próprio fazer de um soneto. E na crônica de Carlos Heitor Coni, o Cardim, ele preocupava-se em quê? Trabalhava num vespertino, seu texto era barroco. Cobria festividades cívicas e religiosas. Era, segundo meu pai, uma boa alma, embora fosse ruim de corpo. Um dia me levou para um canto da redação e recitou-me um soneto de sua lavra, os olhos faiscando de lasciva contrariada. Esqueci o soneto minutos depois, guardei por uns tempos o final, aquilo que os parnasianos chamavam de chave de ouro, transcrito em papel, talvez não impressione. Vocês já estudaram parnasianismo, mas deixa eu só explicar que momento é esse. O parnasianismo é um período literário, nós vamos trabalhar, se não me engano, no começo do próximo livro, se não me engano, não, é no começo do próximo livro, depois do realismo e naturalismo, foi um período essencialmente poético, só da poesia, não teve parnasianismo na prosa. E o parnasianismo, ele buscava o quê? A perfeição formal, a perfeição de um soneto, com rimas exatamente seguindo o mesmo esquema, com a métrica perfeita, né? O tom mais alto na mesma sílaba poética. Então, o parnasianismo era um período que se focava apenas na arte pela arte. O que seria esse lema, arte pela arte? É a forma de mostrar a estética. A preocupação com a luxúria, a preocupação com a ostentação, a preocupação com a riqueza de vocabulário, riqueza das formas, riqueza do visual literário. E aqui ele ainda ressalta isso, né? Terceiro parágrafo. Esqueci o soneto minutos depois. Guardei por uns tempos o final, aquilo que os parnasianos chamavam de chave de ouro, porque os parnasianistas, eles acreditavam que o poema, né, o finalzinho dele é uma chave de ouro, porque mostrava toda aquela ostentação, tudo aquilo que eles buscavam no restante do soneto, né, o próprio mesmo fazer poético. Vamos para as questões? Em sua crônica, Carlos Heitor Coni apresenta com frio humor um antigo colega e poeta, um tipo bastante curioso, dado a cultivar sonetos. O cronista, num processo de reminiscência, aborda a personalidade do poeta, as características de seu estilo e suas produções poéticas. Observe, numa leitura do texto, esse processo de caracterização do personagem e em seguida responda. Então vamos lá, letra A. Ao referir-se ao discurso do personagem, o cronista afirma que seu texto era barroco, considerando as características do estilo da época denominada barroco, em que se escreve a poesia de Gregório de Matos. Explique o que Coni quis dizer a respeito do estilo de Domingos da Silva Cardim. E aí, quem vai responder? O que quando ele faz essa citação, né? O seu texto era barroco. Como que o texto de Cardim era, então? Ele preocupa-se mais com a forma ou mais com o conteúdo, de acordo com Gregório de Matos? Preocupa-se mais com a forma ou com o conteúdo? Com a forma? Da forma, então vamos colocar isso. Vou escrever aqui no cantinho. O cronista
afirma a preocupação formal em detrimento ao conteúdo. Que mais que nós podemos colocar? O uso da ironia? Isso, então vamos lá. Quem que usou ironia? O cronista afirma preocupação formal em detrimento ao conteúdo, destacando a ironia. Que momento que a ironia foi usada? Ao demonstrar rebuscação nas palavras, erudição nas palavras. As características barrocas do erudito, do gótico, do detalhamento. Não é despreocupação. Destacando a ironia ao demonstrar erudição nas palavras e sua formalidade. Só a preocupação com a forma. Cuidado que quando a gente fala em formal, em literatura, a gente está falando mais da própria forma, né, estética. Não de ser formal, da linguagem formal como um todo. Maria Lúcia. Oi? Não sei se é só eu, mas eu não tô vendo na anotação a resposta. Aqui de azul? A letra A, eu não tô vendo a resposta. Nada ou é porque tá claro? Nem eu tô Pra vendo mim não também. tá dando pra ver nada também. Por que Não Pra vê mim será? tá nada. normal. Tá dando pra ver pra mim. Peraí, deixa eu tentar diminuir. Assim deu pra ver? Giane? Tô vendo nada. Também não. Nadinha. Vocês estão vendo o livro? Sim, só o livro. A anotação não. O livro tá dando pra ver, mas a anotação não tá aparecendo. Põe a anotação do Muda a outro cor, lado. porque porque a as- azul fica disfarçada. Tá, mas Nem vocês eu estão tô- vendo onde que ela está, a anotação? Eu tô. tô. É porque elas que você pôs no canto, aí às vezes elas não tá enxergando, tenta pôr no canto esquerdo. No canto de cá, né? Assim, eu tô vendo tranquilo, mas. É porque não tem espaço no próprio livro. Ah, eu encontrei. Agora eu vi o É que porque sua aconteceu. tela tava Ah, tava a tampando. tela pra cá. Tava os nomes tudo em cima. Nossa Senhora. É que vocês chegaram a entender a tela grande. É porque não tá tendo espaço aqui, ó, a linha, o espaço é muito curtinho. Então vamos lá. B. Vai, quem pode fazer pra mim? Não fiz chamada ainda, né? Casey, você faz a B? Uai. Você quer que eu leia ou que eu responda? Os dois. Então tá. Semelhantemente ao que fez Gregório em seu poema, embora de modo mais direto, ao apresentar e descrever Domingos da Silva Cardim, o cronista assume uma atitude de deboche, que por vezes beira ao escárnio. Transcreva duas frases da crônica em que se caracteriza tal atitude. Olha só, aqui o próprio cronista ironiza
o Cardim, né? O tempo inteiro. Deixa eu ver se eu chego para cá. Aqui tem várias situações que ele fala dessa crítica, desse físico, da formalidade, da forma do Cardim de forma irônica. Até o começo aqui, ó. Era magro, feio. Até merecia um superlativo. Era magérrimo e feíssimo. Esse pode ser um exemplo. Essa parte aí que fala, embora fosse ruim de corpo, também pode ser? Qual? Embora? No segundo parágrafo, na terceira linha. Embora fosse ruim de corpo, também pode ser. A crítica, né? Qualquer crítica feita a ele, né? Diretamente. É como um soneto, né? Preocupa-se com... Aqui o cronista preocupado com a forma e não preocupa com o conteúdo produzido. Tem no quarto parágrafo também, que fala casadas com uma viúva tão feia e magra como ele. Também pode. Ah, eu tenho que tirar, né? Qual que você falou? Esse aí que fala casadas com uma viúva tão feia e magra. No segundo parágrafo da segunda coluna. Ah, sim, aqui, ó. Toda crítica, toda ironia pela forma, né, pelo externo, que é a crítica colocada por Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Nós vamos passar para o exercício 3. Aqui. Leia o texto a seguir para responder a questão 3. Ao valimento que tenham mentir. Deixa eu só fazer chamada, que eu não fiz. Senão depois eu esqueço. Ana Clara tá aí? Ana Caroline. Presente. Augusto. Camille. Presente. Emily. Presente. Enzo. Presente. Giane. Presente. Heitor. João Gabriel. José Roberto. Presente. Júlia. Presente. Juliana já avisou que está. Caroline. Casey. Presente. Maria Cecília. Olávio. Pedro. Tá no chat. Raul, ok. Sabrina. Presente. Thales. Presente. Tainá. Vitória. Presente. Ok. Maria Lúcia, hoje vai Alguns poder não mandar responderam? Pois é. Hoje vai poder mandar aquele resumo do quinhentíssimo lá? Ô Maria Lúcia, eu tô aqui na chamada, viu? É porque meu microfone tava desligado. Do quinhentíssimo não, é do barroco. Quentíssimo barroco, pode mandar.
Mais alguém que não respondeu? Está, gente? Ana Clara? Augusto? Heitor? Carol? Ah, o Augusto está. Tá baixinho. Carolina tá aí? Maria, Cecília? Depois que for aparecendo, vai me avisando. Vamos lá. Número 3. Ao valimento que tenho mentir. Quem vai ler para nós? Eu vou ler. Então tá. Ao alimento que tenho mentir. Mau ofício é mentir, mas proveitoso. Tanta mentira, tanta utilidade. Traz consigo o mentir nesta cidade. Como diz o mais triste mentiroso. Eu, como um ignorante e baboso, me pus a verdadeiro, por vaidade. Todo o meu cabedal meti em verdade, e saí do negócio perdidoso. Perdi o principal, que eram verdades. Perdi os interesses de estimar-me. Perdi-me a mim em tanta soledade. Deram os meus amigos em deixar-me. Cobrei ódios e inimizades. Eu me meto a partir e a aproveitar-me. 3. O barroco apresenta duas vertentes. O cultismo, caracterizado pela linguagem rebuscada, extravagante pelos jogos de palavras, e o conceptismo, marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico. O poema de Gregório de Matos, exemplo da estética barroca, insere-se dessas vertentes. Identifique e justifique sua resposta. Em uma dessas. Lá naquele mapa mental que eu passei hoje, que a gente já tinha conversado sobre conceptismo e sobre cultismo, tá lá bem explícito. Se é Gregório de Matos, ele escreve pelo cultismo ou pelo conceptismo? O cultismo. Pelo cultismo. Cultismo, culto à forma. Preocupação com a forma, não com a essência. Quem preocupa com a essência são os sermões. Os sermões do Padre Antônio Vieira buscam resgatar os fiéis que se esvairiram da Igreja Católica. Então, ele se preocupa com a essência e o cultismo se preocupa com a forma. Preocupação com a forma, a estética, tá? Opa, através de um vocabulário rebuscado, culto, erudito. O próprio barroco, ele se preocupa com a estética. Você entra nas igrejas, você se depara com uma estética perfeita, né? A busca de estética, a busca pela riqueza, a busca pelos detalhes, o detalhamento, o vocabulário culto, um vocabulário mais complexo. Posso sair dessa página? No gabarito da 3 fala que é conceptismo. Não é o conceptismo, é o cultismo, é o culto da forma. Tem que corrigir aí. Tá? Eu achava que conceptismo era da forma. Eu anotei errado. Hã? Eu achava que conceptismo era da forma também. Eu anotei errado. Não, o culto é culto à forma. Ah, tá. Tá? Lembra disso, culto à forma. E o conceptismo é a concepção trazida. O próprio nome já se refere. É a concepção trazida, que é o sentido. No conceptismo que tem aquela linguagem rebuscada? No cultismo. Ah, tá, no cultismo. Conceptismo, se ele usar uma linguagem muito complexa, ele não consegue atrair os fiéis. Então, é uma linguagem mais simplificada a fim de voltar com os fiéis para dentro da igreja.
ok? Então, o Gregório de Matos escreve pelo cultismo. Gente, o que nós vamos fazer agora? Eu sei que faltam 10 minutos, mas eu vou colocar para vocês. É um vídeo proposto pelo Bernoulli. Ele é até um pouquinho mais extenso, não vai dar tempo, mas eu gostaria que vocês assistissem, por quê? Como eu disse a vocês, o Barroco não é um período puramente literário, ele é um período artístico. E esse vídeo, ele vai trazer algumas características para ajudá-los a resolver questões da arte barroca. Ele é mais voltado para a arte do que para a literatura. Por isso que eu achei interessante vocês terem um conhecimento dele, para, porventura, cair algumas questões barrocas dentro da arte, para que vocês tenham esse conhecimento, já que nós estudamos mais voltados para a literatura. Tá? Então, eu queria que vocês assistissem mesmo para dar uma estudada sobre isso, porque ele vai explicar das cores barrocas, do estilo das imagens, das esculturas, bem voltado para a arte. E eu acho, do meu ponto de vista, muito interessante, porque vocês não vão ter isso esse ano. Então, eu acho que quando a gente conseguir algum material assim, é interessante a gente dar uma estudada para ter um conhecimento. Eu vou mandar no grupo, tá? Até a aula vai cair agora, falta um minutinho só. Eu vou mandar no grupo e eu gostaria que o restante desse horário vocês dessem uma estudada um pouquinho sobre a arte barroca. Na próxima aula, na quinta-feira, nós vamos começar com o arcadismo. Então, nós já vamos ter 2 períodos aí para se contradizer, 2 períodos para a gente focar nessas características, tá? Então, eu não vou fazer uma outra chamada, eu vou enviar o vídeo para que vocês comecem a assistir. Sugiro que vocês assistam em um outro momento, que agora vai dar tempo só do começo, mas sugiro que vocês assistem, que vai ser essencial para vocês na arte barroca em si. Ok? Alguma dúvida?